Avivamento e sua urgente necessidade na igreja hoje. Capítulo 4. Impureza doutrinária. Vivifica, nossas almas, ó Senhor. Vivifica nossas almas, ó Senhor. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Gênesis 26, versos 17 e 18. Temos considerado que a tarefa imediata da igreja, se ela está genuína e verdadeiramente preocupada com o avivamento, é a de se livrar do refúgio e da terra que os filisteus jogaram nos poços e que estancaram o suprimento de água. O caminho para o avivamento não é apenas dizer: vamos orar sobre isso. É claro que devemos orar, e pretendo enfatizar isso e enfatizá-lo vigorosamente. Contudo, o que estou dizendo é que é algo que devemos fazer antes de orarmos. Há certas condições preliminares ligadas à oração. Cair de joelhos e proferir palavras não é necessariamente orar. A Bíblia, do começo ao fim, deixa perfeitamente claro que só podemos nos aproximar de Deus de certas formas e sob certas condições. E se não observarmos essas condições, não estaremos orando, e os nossos exercícios espirituais não terão valor algum. Permita-me expressá-lo desta maneira. A necessidade, dizemos, é a necessidade de um derramamento do Espírito de Deus. Obviamente, porém, por definição, o Espírito de Deus só pode ser derramado sobre e só pode honrar a sua própria verdade. O Espírito Santo não pode honrar uma mentira. Ele não pode honrar uma negação da verdade. O Espírito que é derramado no avivamento é o mesmo que dirigiu aqueles homens a escreverem os livros da Bíblia. Foi ele que deu a verdade e protegeu a sua escrita de forma infalível. Esta é a verdade do Espírito. Então, se queremos a bênção do Espírito Santo, é óbvio que devemos nos certificar de que a nossa posição concorda com a sua verdade. E não temos o direito de pedir por sua bênção, a não ser que observemos as condições que ele mesmo estabeleceu. É por isso que digo que a primeira tarefa é nos livrarmos do refúgio dos filisteus. É um processo doloroso. Admito livremente que eu preferiria não ter de fazer isso. Seria muito simples dizer: vamos orar e organizar reuniões de oração. Todavia, se realmente cremos na Bíblia, não podemos fazer isso. É uma contradição de termos. Devemos seguir a ordem bíblica. Até aqui temos considerado que as primeiras coisas de que precisamos nos livrar são dúvida ou negação das doutrinas vitais da fé. Ora, observe a minha ênfase aqui. Afirmo que a primeira obra dos filisteus é negar ou lançar dúvidas ou negligenciar ou ignorar certas doutrinas vitais e essenciais. Não estou preocupado com quaisquer outras doutrinas. Há doutrinas. E então há doutrinas. Há doutrinas que são absolutamente essenciais à posição cristã. Há outras que cremos ser corretas, mas não podemos afirmar que são essenciais. E estou preocupado apenas com aquelas que são essenciais. Esta não é a hora de nos preocuparmos com refinamento. É hora de concentrarmos no que é fundamental. Por isso, temos considerado algumas dessas doutrinas. Já examinamos as doutrinas da transcendência, da soberania de Deus, da autoridade da Bíblia e a doutrina do homem em pecado e sob a ira de Deus. Todavia, isso nos conduz a outra doutrina, uma das mais essenciais. E é, naturalmente, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é central, ele é crucial.
Ao lerem a Bíblia, vocês o encontram do começo ao fim. Ele está no Antigo Testamento, que aponta para ele. É um livro de promessas com respeito à sua vinda e o que ele fará quando vier. Alguém que não encontra o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento é espiritualmente cego. E o Novo Testamento, é claro, é nada mais do que uma exposição e delineação dele. Os evangelhos e o livro de Atos falam sobre esta bendita pessoa. Ele está no centro. Em última análise, a Bíblia toda fala a respeito dele, porque é nele e através dele que Deus visita e redime o seu povo e providencia esta grande salvação. Considere também a obra do Espírito Santo. Compreendemos a necessidade do poder do Espírito Santo e sabemos que a igreja deveria estar orando por uma visitação do Espírito. No entanto, a suprema obra do Espírito Santo, como o próprio Senhor declarou, é glorificar o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, 26. Não falará de si mesmo. João 16, 13. Não, ele me glorificará. João 16, 14. Assim, a suprema obra do Espírito Santo é apontar para o Senhor Jesus Cristo e focalizar a nossa atenção nele. Ainda mais, se vocês examinarem as evidências históricas e lerem o registro de todos os avivamentos de que se tem notícia na longa história da Igreja, descobrirão invariavelmente que o centro da vida da Igreja em tais períodos sempre foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ou considere os grandes hinos que foram escritos e que se tornaram tão populares há 200 anos. Há tantos deles escritos por Charles Wesley, Philip Drodge, Isaac Watts, William Williams e por muitos outros. Qual é o grande tema desses hinos? É o Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais típico do avivamento e despertamento do século XVIII do que palavras tais como: Jesus, amante da minha alma, quero me refugiar em teu seio. Em meio a todo o deísmo e todas as pregações filosóficas que se caracterizaram o fim do século XVII e o começo do século XVIII, surgiu esta pregação devocional, espiritual, vital, acerca do Senhor Jesus Cristo e do conhecimento pessoal que as pessoas podiam ter dele. Esses hinos estão repletos dessas verdades, e vocês descobrirão que foi o mesmo que aconteceu em todos os outros períodos de avivamento. Tudo se concentrava no Senhor Jesus Cristo. Os hinos favoritos que eram cantados há 100 anos em todos os países que foram visitados por um avivamento eram exatamente esses hinos sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem sido assim em cada experiência de avivamento, em todo lugar, neste presente século. Não seria óbvio, então, por todas essas razões, que se o Senhor Jesus Cristo não for crucial, central, vital, e não ocupar o cerne das nossas meditações e da nossa vida, do nosso pensamento e das nossas orações, realmente não temos o direito de esperar por avivamento? No entanto, qual é a situação? Se forem falar sobre religião com muitas pessoas, até mesmo na igreja, vocês descobrirão que elas falarão por muito tempo e com eloquência, sem jamais mencionarem o Senhor Jesus Cristo. Não me canso de mencionar isto, porque é algo com que estou tão familiarizado em minha experiência pastoral. As pessoas vêm falar comigo a respeito dessas coisas, e eu lhes faço a seguinte pergunta: esta é a maneira de saber se você não está feliz consigo mesmo. Como você se sentiria se soubesse que deverá morrer hoje à noite? Oh, é a resposta. Eu creio em Deus. Muito bem, digo. O que você dirá quando estiver na presença de Deus? No que está confiando? Bem, dizem, eu sempre tentei viver de forma correta, fiz o melhor que pude, tentei fazer o bem e evitar o pecado. Sim, eu digo, isto é muito bom. Contudo, ainda assim, você pecou, não é mesmo? Oh, sim, pequei. Então eu pergunto, o que você vai fazer sobre o seu pecado? O que vai dizer a Deus na sua presença a respeito do seu pecado? Bem, respondem, eu creio que Deus é um Deus de amor. E como é que isso vai ajudá-lo? Bem,
É a resposta. Eu creio que, se eu confessar o meu pecado a Deus, e então pedir que Ele me perdoe, Ele vai me perdoar. E estou confiando nisso. Então eu os pressiono e continuo com as minhas perguntas e interrogação. E eles continuam me dando o mesmo tipo de resposta. O ponto que quero enfatizar é que eles jamais mencionam o nome do Senhor Jesus Cristo. Creem no perdão, percebem a sua necessidade de perdão e querem ser perdoados. Mas parecem pensar que só pode obter o perdão de Deus a parte do Senhor Jesus Cristo. Não compreende o sentido do pão e do vinho, da ceia ou da morte e do derramamento do sangue de Jesus Cristo. Parece não compreender isso. Parece pensar que pode se aproximar de Deus diretamente sem o Senhor Jesus Cristo. Temos muito cristianismo assim chamado, mas sem Cristo. Ele não ocupa mais o pensamento de tais pessoas. Parece não ser mais absolutamente vital. E se o apagássemos da história, essas pessoas continuariam exatamente na mesma posição. Parece estar vivendo no nível dos santos do Antigo Testamento. E às vezes nem mesmo isso, porque aquele santo pelo menos estava aguardando a vinda do Messias, ao passo que essas pessoas parecem não ver qualquer necessidade dele. Isso é claramente obra dos filisteus. Qualquer coisa que encubra o Senhor Jesus Cristo, qualquer coisa que, de qualquer forma, o tire do centro e o coloque em qualquer outro lugar, é obra dos filisteus. Oh, como os filisteus têm estado ativos durante o presente século em particular. Há certas coisas, meus caros amigos, sobre as quais não deveria haver nenhuma discussão. E a primeira é a divindade singular do Senhor Jesus, a sua eternidade. Leiam as descrições dele feitas pelo apóstolo Paulo no primeiro capítulo de Colossenses. Ele é antes de tudo, nele tudo subsiste. Ele é eterno, um com o Pai. Não pode haver discussão sobre isso. Não devemos perder tempo argumentando com pessoas que negam a divindade singular do Senhor Jesus Cristo. A sua eternidade, a sua igualdade com Deus, a sua encarnação e a bendita verdade das duas naturezas em uma única pessoa. Voltem atrás, examinem cada período de avivamento e verão que não há discussão quanto a isso. Esta é a verdade em que se gloriam, é o que dá sentido à sua vida. E para mim estas coisas são absolutamente essenciais. Eu não compreendo como alguém pode dizer que crê nele e, no entanto, não crê no nascimento virginal ou em seus milagres e não crê em sua ressurreição física e literal. O apóstolo Paulo não argumenta acerca disso. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. 1 Coríntios 15, versos 14 e 17. Paulo está falando sobre a ressurreição literal. Em 1 Coríntios capítulo 15. Ele não está falando a respeito da permanência do Espírito de Cristo. Ele não está simplesmente argumentando que, apesar de morto, ele ainda é capaz de nos ajudar. Não, ele está falando da ressurreição física e literal de Cristo. E ele diz: se isto não é verdade, então tudo o que eu tenho pregado está errado. Todavia, há pessoas que se consideram cristãs e até mesmo pregadores cristãos hoje em dia, que negam a ressurreição física do nosso Senhor e dizem que realmente não importa. Afirmo que enquanto alguém mantiver tal posição, não tem o direito de orar por avivamento nem esperar por ele. Isso porque o Espírito Santo é uma das testemunhas da ressurreição. Lembra-se de como o apóstolo Pedro expressa? Ele diz: nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Atos 5,32. O Espírito Santo é uma testemunha dessas coisas, testemunha da sua encarnação, testemunha do seu ministério, dos seus ensinos, dos seus milagres, testemunha da sua morte, testemunha da sua gloriosa ressurreição física e literal e testemunha da sua ascensão. Somos testemunhas, bem como o Espírito Santo. Como então você pode pedir que o Espírito Santo o abençoe e derrame o seu poder? Se você nega aquilo de que ele dá testemunho, se nega a pessoa a quem o Espírito Santo veio glorificar? Então de que adianta dizer, vamos orar?
se não temos uma ideia clara a respeito destas coisas? Vocês nunca chegarão à água dos poços enquanto não tirar o entulho dos filisteus. Avivamento, acima de tudo, o mais, é uma glorificação do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. É a restauração de Jesus Cristo ao centro da vida da igreja. É uma devoção profunda e pessoal a Ele. Revela-se nos hinos, nossos cânticos de louvor. Cristo, o centro da vida da igreja. Você não percebe a necessidade de se livrarem dessa obra dos filisteus? Não há valor no chamado cristianismo que não exalta Jesus Cristo, que não vive para Ele e que não vive para testemunhar dele. E isso forçosamente me leva à sua obra. Primeiro a sua pessoa, sim, mas agora a sua obra. O que quero dizer com a sua obra? Bem, quero enfatizar especialmente a sua expiação, a sua morte na cruz, o seu corpo quebrado e o seu sangue derramado. Novamente estou citando a vocês fatos que vocês podem verificar por si mesmos. Vocês notarão que em cada período de avivamento, sem exceção, houve uma tremenda ênfase no sangue de Cristo. Os hinos mais cantados em períodos de avivamento têm sido os hinos a respeito do sangue de Cristo. Eu poderia citá-los a vocês em vários idiomas. Não há nada mais característico do que isso. Mais uma vez, descobrimos que o apóstolo o expressou para nós em Colossenses capítulo 1, estabelecendo a paz. Como foi que ele estabeleceu a paz? Pelo seu sangue derramado na cruz. Verso 20. É claro, sei perfeitamente bem que quando faço uma declaração como essa, estou dizendo algo incomum e extremamente impopular na época atual. Há pregadores cristãos que pensam que estão sendo sagazes ao ridicularizar a teologia no sangue. Eles a repudiam com desprezo. A religião do Antigo Testamento, dizem, chafurda em sangue. O sangue de novilhos e de bodes. E toda essa materialização e falatório a respeito do sangue de Cristo. Naturalmente dizem isso. E é por isso que a igreja está na situação em que está. Entretanto, em períodos de avivamento, ela se gloria na cruz e se gloria no sangue. Porque, como o autor da Epístola aos Hebreus o expressa, há somente um caminho pelo qual podemos entrar com confiança no Santo dos Santos e é pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. É isso que o Espírito Santo honra. É disto que ele dá testemunho, que o Filho de Deus veio a este mundo e foi feito um pouco menor do que os anjos. Para quê? Para o sofrimento da morte, a fim de que provasse a morte por todos os homens. O centro nervoso, o cerne do evangelho cristão é este. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Romanos 3,25. A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3,26. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados. Efésios 1, verso 7. Sem derramamento de sangue, não há perdão. Hebreus 9, 22. O coração do nosso evangelho é que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Ouça o que o maior pregador que a igreja já teve dizer a respeito de si mesmo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. É nisso que ele se gloria e orgulha. Também ele escreve aos Coríntios: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2, verso 2. No entanto, ainda há quem diga que a sua morte na cruz foi um acidente, ou nada mais do que a morte de um pacifista ou algo desse gênero. Eles não veem a sua centralidade, não entendem que foi por meio da sua morte ali que ele obteve a nossa salvação, que foi porque Deus colocou sobre ele a iniquidade de nós todos, que somos perdoados e libertados. Ah, dizem, é algo mecânico, é quase uma negociação. Você está tornando isso em algo quase material. É simplesmente uma grande demonstração do amor de Deus. Entretanto, não é.
A cruz é o ponto em que o Deus Santo, eterno e eternamente justo, providenciou um caminho de salvação, ao derramar o castigo do nosso pecado sobre o seu único, amado Filho. Não vejo esperança de avivamento enquanto homens e mulheres negarem o sangue da cruz e zombarem daquilo em que deveriam se gloriar. Quando contemplo a cruz maravilhosa, onde o príncipe da glória morreu, meu maior lucro considero perda e desprezo todo o orgulho meu. Isaac Watts. Lançaram o lixo e a terra e todo o refúgio sobre o bendito fato da morte, e do sangue e da cruz. E não é de se surpreender que a igreja esteja na condição em que se encontra atualmente. Não é de se surpreender que o mundo esteja na situação em que está, quando a nossa mensagem central está escondida. O que temos? Não há esperança, eu afirmo, enquanto não nos livrarmos desta obra dos filisteus. Remova o entulho que está escondendo a mais preciosa de todas as verdades. Isso, por sua vez, me leva à próxima doutrina, a qual é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Aqui, de muitos modos, está a mais prática de todas as doutrinas de que estou tratando. E aqui, infelizmente, sinto-me compelido a dizer coisas que não somente se aplicam às pessoas que até aqui estavam em nossa mente, aqueles que negam a autoridade das Escrituras e aqueles que rejeitam a doutrina do pecado e da expiação. Aqui somos compelidos a dizer coisas das quais, parece-me, muitos evangélicos também são culpados. Faço estas declarações, portanto, com muito pesar. Todavia, se estamos preocupados com avivamento, isto precisa ser dito. Os filisteus sempre cuidaram de esconder a pessoa e a obra do Espírito Santo, ou, se preferirem, eles têm sido culpados de várias formas de extinguir o Espírito. Como fazem isso? Bem, aqui estão algumas das formas. Uma delas é esquecê-lo, é ignorá-lo completamente. E há muitas pessoas que fazem isso. Naturalmente, se lhes perguntarem, dirão que creem nele, mas na prática se esquecem dele completamente. Eu não paro aí. Há outros que, se por um lado não o esquecem, por outro lado, o consideram apenas uma influência. Não creem nele como uma pessoa. Oh, dizem, há uma influência do Espírito de Deus. Entretanto, não falam a respeito da pessoa do Espírito Santo. E isso deve entristecê-lo terrivelmente. Nosso Senhor fala sobre mandar ele. Ele declarou, eu orarei ao Pai, e ele lhes enviará outro Consolador. Não o deixarei sem conforto. Ele os guiará em toda a verdade. Jesus fala a respeito dele. Sim, somos trinitarianos, cremos em Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E como podemos esperar que ele nos visite e nos abençoe se falamos acerca dele como uma coisa? Vocês gostariam que alguém os tratasse como uma coisa? Gostariam que pensassem a seu respeito como nada mais do que um agente de poder? Naturalmente que não. Não há nada que insulte uma pessoa mais do que se lançar dúvidas sobre a sua personalidade. E é isso que homens e mulheres estão fazendo com o Espírito Santo. Estão falando dele como uma coisa, uma influência. Não, ele é uma bendita pessoa. Ou permitam-me colocá-lo desta forma. Se ele não recebe o lugar que é indicado como seu nos ensinos do nosso Senhor, nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, leiam esses capítulos novamente. Não só o Senhor fala a respeito do Espírito Santo como sendo uma pessoa, uma bendita pessoa, mas ele também descreve as funções do Espírito Santo. Ele nos diz o que o Espírito Santo vai fazer e como ele está ao nosso lado, como fala conosco, como ele nos inspira, como nos conduz de volta à verdade, nos revela a verdade, como nos ilumina e nos dá compreensão, como ele pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o ministério do Espírito Santo. Houve quem sugerisse que o livro que chamamos o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado o livro dos Atos do Espírito Santo. E há muita verdade nessa declaração. Devemos prosseguir, porém, para o que é, naturalmente, o ponto mais crucial de todos em conexão com a doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo nesta questão. E é o problema dos derramamentos do Espírito Santo, ou, se preferem, os batismos do Espírito Santo.
Este é, obviamente, o ponto crucial em relação a toda esta questão de avivamento, porque creio que, por definição, um avivamento é um derramamento do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vindo em poder sobre uma pessoa ou um número de pessoas ao mesmo tempo. Leiam as histórias dos avivamentos, e é isso que descobrirão. Contudo, a obra dos filisteus, naturalmente, é negar, contestar isso. E está sendo feito por muitas pessoas e de muitas formas. Alguns o contestam por simplesmente rejeitá-lo como sendo histeria. Ah, dizem, o que vocês definem como avivamento não é nada mais do que histeria em massa, pessoas simplórias se entusiasmando. É por isso que ouvimos falar de avivamentos hoje no Congo belga, ou talvez em certas ilhas do noroeste da Escócia. Eles não acontecem em países como o nosso. São pessoas simples, histeria em massa. Imagino que estejam familiarizados com tais ideias. Isso é obra dos filisteus. E há pessoas que se consideram cristãs e que não hesitem em afirmar que os chamados grandes avivamentos da história não foram nada mais do que evidência de histeria em massa. Poderia haver coisa que entristeça mais o Espírito de Deus do que isso? Tais pessoas dizem, não devemos esperar algo assim num país como este, com pessoas instruídas e sofisticadas. Isso só acontece entre povos primitivos. Não sei de outra coisa que chegue tão perto de ser blasfêmia contra o Espírito Santo. E quero adverti-lo solenemente de que o próprio Senhor ensinou que qualquer pessoa que falar uma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra ele mesmo, será perdoada. Porém, quem blasfemar contra o Espírito Santo, ele disse, não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo por vir. Sejamos cautelosos, meus caros amigos, para que não nos tornemos culpados desta terrível blasfêmia de atribuir a obra do Espírito Santo de Deus a algo psicológico, a uma manifestação histérica. Que sejamos cautelosos ao falar a respeito destas coisas. Todavia, há outros então que, se por um lado não classificam a obra do Espírito Santo como histeria, por outro lado, são igualmente culpados de extinguirem o Espírito, porque argumentam nestes termos. Dizem, o batismo do Espírito Santo é algo não experimental. O batismo do Espírito Santo é algo que acontece a cada pessoa quando ela nasce de novo, quando é regenerada. Então, todos somos batizados no Espírito Santo. Todos recebemos esse batismo. Agora, lembrem-se, eles estão falando daquilo que é descrito no 2º capítulo de Atos. E dizem, sim, isso foi o batismo do Espírito Santo. Entretanto, todos recebemos isso agora. E é inconsciente. Não estamos conscientes disso. Acontece conosco no momento em que cremos e somos regenerados. É um ato de Deus que nos une ao corpo de Cristo. Isso é o batismo do Espírito. Por isso é inútil orar por algum outro batismo do Espírito ou pedir a Deus que derrame o seu Espírito sobre a igreja ou que batize a igreja novamente com o seu Espírito Santo, com um batismo de poder. Isso não é experimental. E aconteceu com todos nós. Não devemos pedir por ele. Ou o argumento é apresentado de outra forma. É ensinado que o que aconteceu no dia de Pentecostes aconteceu de uma vez por todas, que não pode ser repetido e, portanto, é errado orar para que o Espírito Santo seja derramado. Os que defendem essa ideia dizem, Deus, no dia de Pentecostes, derramou seu Espírito sobre a igreja, e o Espírito Santo tem estado na igreja desde então. Assim, eles ensinam, é realmente errado orar por um derramamento do Espírito de Deus. Não é de se surpreender que, à medida que esse tipo de pregação encontrou aceitação, as pessoas tenham parado de orar por avivamento e a igreja esteja na condição em que está hoje. Há ainda outros, parece-me, que são culpados da mesma coisa, mas desta forma. Eles falam somente de estar cheios do Espírito. Eles dizem, é nisto que devemos concentrar a nossa atenção. Certamente tudo o que é exigido de certas pessoas cristãs e dos membros da igreja é que eles sejam continuamente cheios do Espírito. E enquanto forem cheios do Espírito, o que mais é necessário? E acrescentam, não há necessidade de orar por esses batismos e visitações de que estão falando. Por que não dizer às pessoas simplesmente que continuem sendo cheias do Espírito? Assim como veem,
chegamos a uma posição em que tudo o que é necessário é que evangelizemos e então ensinemos os convertidos sobre a importância de serem continuamente cheios do Espírito. Enquanto fizermos estas duas coisas, nada mais é necessário. Contudo, eu estou sugerindo seriamente, que essa é a razão principal porque as pessoas não têm orado por avivamento. Não vê a necessidade. Nunca pensam em termos do Espírito vir repentinamente sobre a igreja, por exemplo, como ele veio, não somente no dia de Pentecoste, mas sim no dia seguinte também. Isso está registrado no capítulo 4 de Atos. Os membros da igreja estavam todos reunidos, estavam orando a Deus. E lemos que subitamente, enquanto estavam orando, o Espírito Santo veio sobre eles e o prédio em que estavam se reunindo tremeu. Houve outro batismo, um derramamento do Espírito sobre Cornélio e sua casa, e aconteceu em muitos outros lugares também. Entretanto, tudo isso é posto de lado, é esquecido. A crença hoje é que não precisamos desse tipo de coisa. Evangelize e então transmitam esse outro ensino sobre ser cheio do Espírito e não deixe lugar para um derramamento do Espírito. Isso não é esperado e não acontece. Além disso, há um patético grupo de pessoas, de certa forma, é o mais patético de todos, que não só dizem que não devemos orar por uma visitação do Espírito como essa, mas que não devemos orar por avivamento de forma alguma. Seus argumentos tomam esta forma. Estamos vivendo nos últimos dias. O advento de Cristo está às portas. O Espírito Santo foi removido e, se Deus está removendo o Espírito Santo, que direito vocês têm de orar por uma vinda de um derramamento do Espírito? As profecias deveriam ser suficientes para tornar perfeitamente claro a vocês que não pode haver outro avivamento, porque Cristo está voltando tão logo que não há tempo para um avivamento. Por isso vocês nem deveriam estar orando nesse sentido. Ora, eu afirmo que essa é a objeção mais patética de todas, porque todo esse argumento é baseado numa tentativa de interpretar apenas um capítulo das Escrituras, 2 Tessalonicenses capítulo 2. É baseado na pressuposição de que o que eles creem e ensinam é a única explicação possível para aquele capítulo. E, numa das exposições mais duvidosas possíveis de um capítulo extremamente difícil, tais pessoas afirmam categoricamente que, portanto, não devemos orar por avivamento de maneira alguma e imaginam que estão sendo muito bíblicas ao afirmar isso. Estabeleceram os tempos e as épocas. Entretanto, as Escrituras nos dizem que não devemos nos preocupar com tempos e épocas. As Escrituras dizem que nem mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo sabia o dia da sua segunda vinda, que somente Deus sabia disso. Essas pessoas, porém, chegaram a essa conclusão e estão tão convencidas que dizem que não devemos orar por avivamento porque o Espírito Santo está sendo retirado. Tais pessoas, parece-me, são culpadas deste terrível pecado de extinguir o Espírito e são parcialmente responsáveis, portanto, pela secura espiritual e toda a condição da igreja cristã em nossa época atual. Em outras palavras, eu diria que o que tantos estão contestando, negando e ignorando é o que chamaria a imediata e direta ação do Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito só opera através da palavra e que não devemos esperar nada do Espírito a parte daquilo que vem imediatamente através da palavra. Assim, parece-me que estão extinguindo o Espírito, porque leio em Atos, capítulo 13, que o Espírito Santo disse à igreja em Antioquia: separem-me Barnabé e Saulo, verso 2. E leio no capítulo 15 que o concílio de Jerusalém declarou: pareceu bem o Espírito Santo e a nós, verso 28. Leio no capítulo 16 que Paulo estava ansioso para pregar o evangelho na Ásia, mas o Espírito não lhe permitiu isso. Ele queria pregar na Bitínia e o Espírito Santo o impediu. A viva, poderosa atividade do Espírito, o Espírito vindo diretamente, por assim dizer, controlando, dirigindo, guiando, dando ordens e indicando o que deve ser feito, o Espírito descendo sobre eles. É isso que sempre temos no avivamento. No entanto, isso é o que está completamente ausente nas mentes de homens e mulheres. Ao encerrar este capítulo, permitam-me apresentar este fato novamente. Para mim é algo admirável e significativo. Verifique por si mesmo o que vou dizer agora.
Examine muitos livros que foram escritos neste século a respeito da doutrina do Espírito Santo e tente encontrar um parágrafo, ou uma seção, ou um capítulo acerca de avivamento. Há muitos livros escritos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, mas eles não mencionam avivamento. Não mencionam uma visitação do Espírito de Deus, um derramamento do Espírito de Deus, nem sequer fazem menção disso. Eu poderia citar os autores. Nenhuma palavra a respeito de avivamento. Por que não? Não há dúvida de que é por causa dos ensinos que acabei de salientar. Eles não acreditam mais em avivamento. Tudo o que vocês precisam fazer é continuar sendo cheios do Espírito e exortar a igreja toda a fazer isso. Não há qualquer ideia em suas mentes a respeito de uma súbita vinda do Espírito sobre as pessoas, da forma que sempre acontece no avivamento, operando obras maravilhosas. Agora, se vocês voltarem e lerem livros que foram escritos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, digamos, por volta de 1860, por Smithson, por exemplo, e outros, vocês encontrarão nesses livros trechos concernentes a despertamentos e avivamentos religiosos. Tratam deles de forma específica. No passado, sempre faziam isso, porém, durante os últimos 70, 80 anos, toda essa noção de uma visitação, de um batismo do Espírito de Deus sobre a igreja desapareceu. Até mesmo os escritores evangélicos não mencionam avivamento, nem sequer pensam nisso. E isto certamente é extinguir o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não só tem o que poderíamos chamar a sua obra comum, mas ele também tem a sua obra extraordinária, que é o avivamento. É claro que devemos evangelizar, é claro que devemos pregar a respeito de sermos cheios do Espírito, sim, mas acima e além de tudo isso, devemos clamar a Deus para que derrame o seu Espírito sobre toda a igreja. E isso é avivamento, a descida, o derramamento do Espírito acima e além da sua obra comum, normal, algo espantoso, singular, extraordinário, que Deus, em sua soberania e infinita graça, fez na igreja de tempos em tempos, através dos longos séculos da sua história. Examine novamente a sua doutrina do Espírito Santo e, em nome de Deus, sejam cautelosos para que, em sua doutrina bem organizada e ordenada, vocês não estejam excluindo e colocando de lado esta coisa notável que Deus faz periodicamente, mediante o Espírito Santo, enviando-o sobre nós, visitando-nos, batizando-nos e vivificando a igreja toda de uma forma miraculosa e admirável.